Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada, boa noite. Estamos aqui hoje com Michele Debona, da Abcom. A Michele vai nos dar algumas dicas, contar um pouquinho da história, né, que a gente vem tendo ao longo dos últimos ano e meio aí. E basicamente a conversa de hoje com a Michele vai ser sobre as melhores formas, né, de operar um negócio de anfitrião de aluguel sem se incomodar com o fisco e dando segurança para os nossos clientes proprietários. Sempre gosto de começar do começo, então vou pedir para a Michele contar um pouquinho da tua história, como é que a Michele veio, como é que chegou até aqui, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor de ti, antes da gente entrar no assunto, nos assuntos Claro, claro. mais técnicos. Tá bom, vai ser um prazer. Então, meu nome é Michele Debona, eu sou daqui de Florianópolis mesmo, né? Como dizem, a manezinha da ilha. Minha família é toda daqui, tá todo mundo aqui ainda, todo mundo ali da agronômica, mãe, irmãos, vó, tio, tia, cachorro, galinha, passarinho, enfim, todo mundo morando pertinho. Eu trabalho na área contábil com a Abcom há cerca de 5 anos, mas eu já atuo na área de gestão de negócios há cerca de 20 anos, mais ou menos, né? Então, ao longo desses 20 anos de atuação na área de gestão, eu já trabalhei em vários segmentos de empresa que tu podes imaginar. Querendo ou não, cada empresa que tu passa, tu vai pegando um determinado know-how em cima daquele negócio. Então, há 5 anos atrás, eu percebi que estava tendo um pouco de deficiência nessa atuação de poder administrar vários segmentos ao mesmo tempo. Então, eu criei a Abcom para poder prestar uma consultoria para vários tipos de empresa. E uma das assessorias, né, que eu acabei precisando me dedicar um pouco mais, foi essa questão de gestão de imóveis, que de uns anos para cá realmente passou a deslanchar um pouco mais, né, desde da fundação do Airbnb, que foi em 2008. Desde lá eu tenho atendido além de vocês, obviamente, né, a partir do momento que a gente se conheceu, e comecei a ter procura de outras empresas também, nesse mesmo segmento, às vezes de imóveis de terceiros, né, ou imóveis próprios, pelo fato da tributação sobre as receitas realmente compensarem mais, né, do que receber na pessoa física, que depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, há 5 anos atrás, eu criei a Abcom, que além de fazer contabilidade, presta toda uma consultoria na área de negócios também, para vários segmentos, né, dentro deles, essa parte de gestão de imóveis. Então, há cerca de um ano e meio aí, desde da fundação da Anfitriões, a gente vem descobrindo aí junto, né, como está organizando e deixando a empresa tudo redondinha para que vocês possam atender da melhor forma possível o cliente de vocês. Então, hoje eu estou aqui e agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Igualmente. O que te atraiu essa área, assim? O que você, quando eu cresci? O que te atraiu para essa área? Eu acho que eu gosto de problema. Problema me atrai, eu sou muito proativa, às vezes até um pouco demais, de acordo com meu marido, que às vezes ele precisa me dar uma segurada em algumas coisas. E eu realmente sou uma ótima resolvedora de problemas. E trabalhar com contabilidade, trabalhar com gestão financeira precisa disso. Foi uma área de atuação que, desde meu primeiro emprego, eu acabei atuando com esse setor. E mais falando ainda sobre a área imobiliária, eu não sou corretora, não tenho, nunca nem quis fazer curso, mas sempre foi uma área que me chamou bastante atenção. Eu adoro ficar olhando, entrar no site de uma imobiliária e ficar fuçando só para ver o que o mercado está oferecendo. Hoje eu consigo assim, meio que olhar um ponto comercial e falar assim, a gestão desse negócio não está legal, o ponto não está adequado para o perfil da empresa, para o perfil do negócio. Então é um feeling que eu fui criando por gostar mesmo do setor e dessa área de atuação de negócio. E eu tentei me especializar de alguma forma com o passar do tempo, à medida que os clientes foram me procurando também, né? Tu não tens uma cartilha, né, para ser seguida. Tu vai adquirindo teu know-how de acordo com a necessidade do cliente, como aconteceu quando a gente precisou constituir anfitriões, a gente fez uma reunião e, o que vai ser anfitriões? Como é que ela vai ser constituída? Então, trabalhar com contabilidade é isso, é gostar de resolver problema, pensar, ter a proatividade para resolver as coisas da melhor forma possível. O mercado imobiliário, na verdade, bastante amplo e bastante dinâmico e diverso, né? Assim, tem tantas formas de se atuar como pessoa de negócio dentro desse mercado, É, que muitas vezes requer mesmo soluções criativas, porque também ao longo do tempo tem muita inovação, né? Nas formas de fazer negócio, conduzir negócio. O Airbnb é um exemplo, mas tem vários aí.
né? Que as pessoas às vezes não têm nem ideia. A pessoa acha que, qual é a complexidade de se comprar, vender ou se alugar um imóvel, mas dentro desse Uhum. Tem uma mundo, série de. né? Tem. E tem muita segmentação dentro de cada atividade dessa, né? Que tu pode Exatamente. estar atuando. Tem várias formas, né, de estruturar negócios, estruturar modelos de negócio, né? Então, é bem legal, assim. Realmente, Uhum. tem bastante desafio, né? Sim, tem bastante desafio. Como os volumes de dinheiro também são muitas vezes mais altos, também tem muito a atenção do fisco em cima desse mercado, né? Ter uma boa assessoria faz bastante diferença. O caso de vocês exige tanto uma consultoria contábil quanto financeira também, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de negócio ele tem uma série de peculiaridades que precisa ter um controle interno bem correto, bem adequado, justamente para isso não refletir no final do mês quando vocês têm que pagar o imposto, né? Entrando mais especificamente no Airbnb, já tinha citado antes ali, né? Uhum. Só de curiosidade, como que tu começasses a trabalhar com esse modelo de Airbnb? Foi efetivamente com a gente ou já tinhas olhado para esse mercado antes? Como é que o Airbnb entrou na tua vida, vamos dizer assim? Na verdade, assim, ó, na minha vida começou por indicação de um amigo que fez uma viagem, não faz muito tempo, tá? Eu acho que eu conheci o Airbnb um pouco mais atrasada, te confesso. A fundação dele é 2008. Eu lembro de ter ouvido falar no Airbnb de uns 5 anos para cá, por experiência pessoal mesmo, que o amigo foi viajar e disse que conheceu essa ferramenta, fez a reserva, né? Estava de Airbnb e tal. Eu disse, que legal, mas que estranho. Tanto que até tinha receio de fazer locação de imóvel por essa ferramenta, sabe? Tá, mas pô, na imobiliária, será que vão me dar o golpe? Eu vou chegar no lugar e de fato vai ter alguém me esperando para me entregar a chave, enfim. Só que junto a isso, antes de conhecer vocês, eu já tive o contato com algumas empresas e pessoas físicas que entraram em contato comigo para fazer essa gestão de imóveis. Mas o que difere do negócio de vocês, que é uma pessoa física que constitui uma empresa de administração de bens móveis, que é completamente diferente da atuação de vocês, porque existe uma série de burocracia em cima desse tipo de negócio. Mas eu já tinha, sim, tido a oportunidade de... Hoje tenho outros clientes também, mas de gestão próprios também. Que faz essa gestão de imóveis de terceiros, vocês são os únicos hoje. E é um ponto que a gente sempre comenta, né? Porque sempre que a gente olha qualquer tipo de material, referência a anfitrião de Airbnb, normalmente é essa situação, é a pessoa física, o dono do imóvel está fazendo o anúncio, né? Então, a gente sempre tem Sim, que que é a atividade da Airbnb, né? a gente sempre tem que diferenciar, né? Uhum. A Sim. gente sempre brinca assim que o cliente do anfitrião é o hóspede, mas o Aham. cliente do anfitrião de aluguel somos nós, Uhum. é o proprietário e o hóspede. E a gente diz que a acomodação também é um cliente Aham, sim. mais E não sei tempo. se tu já parou para pensar, mas o negócio do Airbnb para o anfitriões é completamente diferente, porque a atividade do Airbnb, na verdade, é uma publicidade dos imóveis, né? E eles recebem como se fosse uma plataforma de publicidade, ponto. Né? Exato. Não é uma gestão que vocês fazem do imóvel, do hóspede. Por isso que a gente diz que o nosso cliente, na verdade, primeiro é o proprietário, né? A gente presta serviço para o proprietário, né? É uma das diferenças, a gente vai comentar de outras aqui, né? Mas, então, assim, basicamente, se a gente fosse falar do nosso modelo, o que que é, né, fazer um negócio de gestão da Airbnb, basicamente é esse processo, né, de montar os anúncios, fazer tudo que o proprietário faria, que é montar os anúncios, responder perguntas na plataforma, receber os hóspedes, atender os hóspedes, limpeza, lavanderia, e aí depois tem a parte de atendimento ao proprietário, né, que receber essas reservas, repassar no fim do mês, etc. Então é interessante porque assim, a gente não é uma imobiliária, a gente não é uma agência de turismo, a gente não é uma empresa de limpeza, É uma e aí mistura de imobiliária com hotelaria. assim, e aí vem aquela pergunta, né, tá, então afinal de contas, o que que vocês são? Como O é que que se você faz? legaliza uma empresa de gestão de Airbnb como anfitrião de aluguel? Que foi, eu acho que a primeira pergunta que a gente teve que responder quando a gente sentou no teu escritório, né? De repente eu vou jogar essa pergunta para ti agora, para a gente responder para quem está assistindo, né? Como que se legaliza uma empresa dessa? Como que se abre uma empresa como anfitrião de aluguel? O que que nós somos? A Anfitriões hoje é uma empresa constituída para dar apoio a proprietários. A imobiliária, primeiro que ela tem uma forma de constituição com algumas peculiaridades, e a própria contabilidade
imobiliária é completamente diferente de uma contabilidade tradicional. Então, logo, a forma de constituição dela é muito mais burocrática. O que é anfitriões? A anfitriões, ela foi constituída de forma a ser um serviço de apoio, né, para donos de imóveis, que é como se fosse mais um serviço de consultoria, porque justamente vocês não são nem imobiliária, não é um serviço de hotelaria, vocês prestam realmente uma consultoria tanto para o hóspede quanto para o proprietário do imóvel. Então, a gente classificou anfitriões de aluguel dessa forma, porque ele consegue ter uma empresa mais simples, né, mais fácil de ser aberta, mais fácil de ser gerida, e dentro desse segmento, tu não precisa ter muita burocracia, não precisa ter inscrição no CRECI, como a gente já tinha comentado um tempo atrás, né? A menos que tu queira também ter essa atividade dentro do teu negócio, enfim. Então, hoje a Anfitriões realmente ela foi constituída de forma a ser um apoio para proprietários de imóveis. De imóveis. Isso. Que é efetivamente o que a gente realmente trabalha no dia a dia, né? Que É como se fosse um serviço de apoio administrativo, na verdade, né? Administrativo, operacional. quem fecha efetivamente, quem faz a aproximação, isso que a gente sempre explica, é o site. Exatamente. Exatamente. Que é a função da imobiliária, na verdade. Tá, uma vez meio que seguindo na sequência aqui do fluxo do dinheiro, vamos dizer assim, né? Então a gente monta os anúncios como uma empresa de apoio ao proprietário. Eu brinco sempre que a gente substitui o proprietário dentro da plataforma da Airbnb. A partir do momento que a gente começa a fechar a reserva, a gente começa a receber os valores ao longo do mês, né? Então, eu vou ter esses valores. A gente optou por um modelo que a gente recebe todos os valores das reservas da nossa conta para repassar depois para o proprietário, né? Acho que um dos desafios que a gente tinha e que eu acredito que pelas conversas que eu já tive com outros anfitriões, outras pessoas nesse meio, um dos desafios é assim, como é que eu consigo me organizar no dia a dia para controlar, né, esses valores que entram na conta bancária, sabendo que o valor que entra, uma parte do dinheiro é faturamento meu, do anfitrião, e a outra parte é dinheiro do proprietário. Como se organizar? Eu acho que o maior desafio do Anfitriões é ter essa gestão financeira bem detalhada, justamente para que vocês não venham a pagar imposto erradamente, né? Porque, como a gente já conversou, dentro desses valores que vocês recebem do proprietário, tem valores para cobrir despesas, né, sobre os imóveis, que às vezes vocês precisam marcar, tem uma série de coisas dentro desse valor. Então, a gente precisa controlar, né, através de uma gestão, né, como a gente conversa bastante para tirar bastante dúvidas a respeito disso. E na hora de fazer o planejamento financeiro de vocês, a gente precisa realmente desmembrar esse valor, para saber o que vai ser comissão de vocês, digamos assim, o que vai ser receita do proprietário, o que vai ser qualquer despesa que o proprietário tiver relacionado ao imóvel, esse valor ele realmente precisa ser segregado. Não tem outra opção, a não ser essa. Ao separar, né, a gente vamos falando um pouco mais da parte de imposto, né? No fim do mês eu faço os repasses para o proprietário. Eu vou separar a minha parte, o que é o meu percentual da administração, e vou repassar a parte do proprietário. Esse proprietário, ele precisa pagar o imposto de renda sobre o que, efetivamente? Quando eu chego no fim do mês, qual é a tributação do proprietário? Ele vai pagar imposto só sobre as receitas sobre as locações. Acho que uma das grandes dúvidas é essa, assim, tá? Sobre o que vai ser, onde que vai incidir essa tributação? É no valor, no montante total que está aparecendo no relatório do Airbnb, quando tem um gestor como a gente? Não. Também existe uma segregação de receitas aí dentro, porque como tu mesmo falou, né, vocês fazem a gestão do Airbnb. Então, sobre o valor líquido que o proprietário vai receber, existem dois recebedores, né, digamos assim, que são vocês e que é o proprietário. Então, na verdade, só sobre a parte que vai ficar com ele, que ele precisa ter um controle, de preferência fazer um carnê-leão mensalmente, para já ir pagando, né, esse imposto ao longo do ano, para não chegar no final do ano, no início do ano seguinte, fazer o ajuste e ter aquela surpresa, né? Então, ele vai pagar o imposto de renda somente sobre a parte que lhe couber, o que sobrar depois da administração de vocês. Uma dúvida frequente também é com relação a despesas, né? Porque o proprietário, eu vou repassar R$2.000 para o proprietário no mês, né? E aí naquele imóvel o proprietário paga IPTU, paga condomínio, paga internet, paga luz,
existe algum tipo de abatimento que poderia ser feito sobre esse valor do proprietário? Essas despesas mais cotidianas não tem abatimento não. Água, luz, telefone, IPTU, ele é obrigado a declarar também no Carnê-Leão, mas não tem qualquer tipo de abatimento não. A não ser que no contexto de toda a declaração de imposto de renda dele, ele consiga restituir de alguma forma, mas as despesas do imóvel não. Só quando tem a compra e venda, tem toda aquela parte de abatimento para o ganho de capital, né, no caso de obra, de reforma, que é uma outra questão. Mas o caso de recebimento de aluguel, não. Tinha citado ali uma questão importante, que a gente não é fora do comum, quando chega na época do imposto de renda, o pessoal começar a olhar para trás e daí declarar, como é que eu faço agora para declarar todos esses valores de aluguel versus fazer o Carnê-Leão mês a mês. As duas formas são ok, posso fazer das duas formas. Não, vou deixar para fazer tudo no ajuste anual, ou vou fazer o Carnê-Leão mensal. As duas podem ser feitas ou tem a forma correta de fazer? O ideal é que você faça o Carnê-Leão, já mês a mês. Porque, querendo ou não, tu já vai diminuindo a tua despesa ao longo do ano, mas não é muito comum que as pessoas deixem para fazer o ajuste no final do ano, viu? É mais comum, infelizmente, eu acho que pela praticidade, né? É acabar fazendo uma vez por ano, mas aí pode ter aquela surpresa, né? De não ter a menor ideia de quanto recebeu ao longo do ano. Já aconteceu. Esse ano eu fui fazer uma declaração de imposto de renda de um cliente, ele não quis fazer o Carnê-Leão, veio o relatório das receitas com aluguel e o valor do imposto de renda a pagar foi absurdo. Tá? Mas como assim? Eu não sabia que tinha recebido tudo isso de aluguel. Então é questão de organização financeira, entendeu? Eu acho que é mais vantajoso sim tu poder fazer o Carnê-Leão mês a mês para não ter essa surpresa no final do ano. É uma questão mais de realmente, né? Porque às vezes quando chega na hora ali de fazer a declaração de ajuste e a pessoa às vezes nem tem a reserva para depois pagar, né? Já Exatamente. gastou com outras coisas, já. Sim, porque tu vai vendo o dinheiro cair na conta, tu não vai decorar, né? Esse mês recebi 1.000, mês que vem recebi mais 2.000, tá? Já recebi 3.000 até agora. É uma coisa que o dinheiro só vai entrando na conta, tu não controla, né? Então, o ideal é realmente que se faça mês a mês, ou se faça uma planilhinha de recebimentos para conseguir ir controlando também, tendo uma ideia, né? Fazer uma conferência prévia, pelo menos. E é legal, assim, para quem é anfitrião ter esse conhecimento, porque são perguntas bem comuns, na verdade. Os proprietários muitas vezes vêm perguntar para a gente como fazer. E aí a gente fala, olha, a última orientação que eu tive foi assim, 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 mas na verdade o senhor, a senhora, deveria consultar o seu contador, porque né, cada situação é uma situação também, né? Como é que eu Sim. vou avaliar a situação financeira daquele cliente em particular, se aquela pessoa, se é assalariado, se é empresário, como é que não é? Claro, tem coisas que são acho que iguais para todo mundo, mas Sim. não são todas as pessoas mais indicadas para orientar, mas eu acho que ter uma ideia de como funciona ajuda bastante, né, no dia a dia. Pelo menos poder dar uma Sim. resposta um pouco mais esclarecida, né? Na parte do anfitrião em si, né? Então, o proprietário vai pagar um imposto de renda sobre o rendimento do aluguel. E o anfitrião, na parte que nos cabe, como é que funciona essa tributação? Como Anfitriões é uma empresa constituída com CNPJ dentro do Simples, na verdade a apuração do imposto de vocês é de acordo com a nota fiscal que vocês emitem da parte apenas da administração, né, do imóvel. Então, ao longo do mês, a gente emite, né, todas as notas fiscais de todos os hóspedes e em cima dessa nota fiscal que vai ser aplicado o percentual do Simples para vocês pagarem o imposto somente de acordo com o que fica para vocês. Esses valores das taxas de administração mesmo, né? Sobre as taxas de administração, exatamente. Voltando um pouco naquele assunto que tá ligado que a gente está falando, né? Essa percepção frequente de que o anfitrião de aluguel é corretor de imóvel ou que a gente é imobiliário, isso é bem comum, né? E até quando a gente vai vender o nosso serviço, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu falo para o proprietário, para o potencial novo proprietário, é isso. Olha, eu não sou uma imobiliária. E a gente explica que a gente não é uma imobiliária, a gente é prestador de serviço, justamente porque a gente não faz intermediação, quem faz intermediação são as plataformas, né, o Airbnb principalmente, ou o Booking, o aluguel temporário, são as outras que a gente usa, e isso tem alguns impactos no nosso negócio no dia a dia. Por exemplo,
reserva direta. Eu não posso fazer uma reserva direta. Eu não posso simplesmente pegar alguém que está interessado em fazer um aluguel, fazer um contrato de locação, intermediando essa locação com o proprietário. Isso é intermediação imobiliária. Eu não sou corretor. Seria legal da gente tentar conversar um pouquinho sobre, na parte contábil, na parte fiscal, a gente já citou algumas coisas, mas como que a gente poderia, como que o anfitrião pode fazer para ficar seguro no negócio, né? Como é que a gente pode fazer para existir uma diferenciação clara na parte fiscal entre negócio imobiliário e negócio anfitrião de aluguel, para que não haja problemas de repente, eu cresci ou alguma imobiliária denunciar um anfitrião, vamos dizer assim, de aluguel, de estar atuando no mercado como um corretor, né? Então, assim, se a gente for cobrir essa parte, olha, tá aqui, não sou porque eu não intermedio, não sou porque o meu serviço é diferente, e inclusive na minha parte, na minha contabilidade, na constituição da minha empresa, é assim. Tem como diferenciar isso no lado fiscal? Sim, que foi exatamente o que a gente fez para vocês, mas é algo a ser bem avaliado, realmente. A gente teve bastante cuidado, né, quando fez a constituição de vocês. A gente parou, sentou, estudou e avaliou, porque realmente é uma atividade bem nova, né? São poucas empresas que ainda estão atuando nesse segmento. E realmente até eu fiquei confusa, tá, mas como assim? Tive que procurar, tive que dar uma estudada. E esses problemas eles podem ser evitados exatamente na Constituição, na forma como tu vai selecionar o objeto da tua atividade, né? O objeto de atuação. Então, na verdade, é selecionar exatamente a atividade que tu quer exercer. Né? Dentro do anfitriões, poderia ter, por exemplo, uma atividade de corretagem, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque tá, corretagem até que ponto? Né? Então, na verdade, assim, essa classificação correta do objeto da empresa, ela é bem importante para evitar esse tipo de problema. Até porque, já, como eu comentei anteriormente, ser uma imobiliária exige uma série de burocracias, a própria contabilidade tem suas minúcias, então a constituição de uma anfitriã de aluguel é extremamente importante para evitar que esses problemas ocorram. Se eu quiser, quando eu for montar minha empresa, eu já sou corretor de imóveis e eu quero incluir as atividades de intermediação imobiliária na minha empresa. Existe alguma vantagem ou desvantagem em percentuais de tributação? Enfim, né, eu vou pagar mais imposto ou menos imposto se eu for uma imobiliária versus eu não ser uma imobiliária? Tem diferença. Tem diferença porque o ramo de atividade dentro, né, do Código Tributário, ele tem suas minúcias. Então, a alíquota para a imobiliária, não vou saber de cabeça agora, porque depende do faturamento, né, depende de uma série de informações, mas a atividade imobiliária, ela encarece um pouco o custo da atividade, sim. Tá? Até porque as obrigações que tu precisa declarar são diferentes de uma anfitriã de aluguel, né? São atividades bem diferentes uma da outra. E eu estou trazendo essa questão à tona, Michele, justamente porque assim não é fora do comum as pessoas, hóspedes que entram em contato pelo Airbnb, pelas plataformas, querer fazer negócio fora da plataforma, né? Fazia o fechamento direto. A gente sempre explica para as pessoas, além das questões de segurança, a plataforma dá uma série de seguranças para o anfitrião, as pessoas têm essa percepção, não, se eu fizer por fora, eu não pago a taxa de intermediação da plataforma, mas também se eu for fazer... A plataforma não tem esse objetivo, né, de corretagem imobiliária, né? Então, eu acho que, na verdade, precisaria... Eu não sei, eu acho que isso é uma questão bem operacional de gestão de vocês. Eu acho que é o tipo de negócio que, de repente, não poderia ser perdido, mas não dentro do anfitriões, né? Talvez uma forma de contratação à parte, né? Se dentro da atividade da empresa tiver alguma coisa de corretagem de imóveis, alguma coisa assim, pode. Né? Porque corretagem de imóvel necessariamente não precisa ser só de uma imobiliária. Poderia, sim, ter essa intermediação na venda de imóveis dentro da atividade de anfitriões, por exemplo. Mas dentro da plataforma, não. O motivo de eu estar trazendo esse ponto é porque, às vezes, a gente considera assim, eu vou pagar menos a taxa de serviço do Airbnb, né? Quando o hóspede, se eu não precisar pagar aquela taxa, o meu faturamento líquido vai aumentar. Mas percentualmente, muitas vezes não chega a ser tão relevante, né? Vamos falando aí de 3%, 5% a mais de faturamento, mas aí também
se eu vou ter que pagar, se eu vou ter que classificar isso como intermediação e eu vou pagar mais imposto, já não começa a valer tanto a pena, fora a Sim, segurança da plataforma, né? sim. Uhum. Por isso que eu estava questionando se a tributação como intermediação imobiliária é mais alta, né? E se realmente é mais alta, é mais um ponto para as pessoas considerarem, né? E se o anfitrião de aluguel, claro, se é o proprietário direto, tudo bem, né? Se o anfitrião no Airbnb é o proprietário. Uhum. Mas se é um anfitrião de aluguel como nós, aí a gente está aproximando partes, né? Que é, por definição, a intermediação imobiliária. Então, eu estou correndo um risco de estar fazendo uma atividade que não está dentro do escopo da minha empresa, né? Exatamente. Se não compõe o escopo, sem dúvida, é algo a ser bem avaliado, porque existe bastante insegurança jurídica, né, nesse tipo de negociação. Né? E eu Exatamente. acredito também que se uma plataforma de Airbnb descobre que vocês estão fazendo esse tipo de transação, aproveitando a ferramenta dela, eu não sei até que ponto vocês podem ter problemas jurídicos com isso, entendeu? De É, repente, até de perderem a gestão dos imóveis pela plataforma, enfim. eu acho que juridicamente, o Airbnb, a não ser que seja alguma coisa que a pessoa tenha muito, comece a fazer muito volume, né? Assim, juridicamente, com o Airbnb eu não vejo problema. O que eu vejo é mais a questão de, tá, se eu for fazer um aluguel direto, eu vou fazer um contrato de aluguel de temporada. Uhum. Quem vão ser as partes desse contrato? Vai ser o hóspede e a minha empresa? Se o hóspede é a minha empresa e eu não tenho Cresci para Sim. fazer essa. Como anfitriões, esse tipo de negociação não pode ser feita, não tem dúvidas, né? Até porque vocês não são imobiliária, né? Exatamente. Eu estou Vocês gerando prova contra mim mesmo, se eu fizer um contrato. Exatamente, vai estar gerando prova contra vocês. Vocês podem até atuar de forma a conectar, né, comprador e vendedor, enfim, como a gente estava conversando, mas não participar do contrato, né, de locação entre o proprietário e o hóspede. Vocês Exatamente. podem aproximar, mas não efetivar o contrato. Pode ser no máximo testemunha aí Então, da mas negociação. e aí esse era outro ponto que eu queria chegar. Daí tem que ter uma relação de muita confiança com o proprietário também. Uhum. Porque se eu for fazer uma intermediação dessa em que a minha empresa não aparece, ou se eu vou fazer um contrato direto do hóspede com o proprietário, qual é a segurança que eu tenho de que eu vou receber essa taxa de administração, Da mesma né? forma, qual a segurança que tu vai ter de que o hóspede vai pagar o proprietário, né? Exatamente. Então, são uma série de questões assim, que. É bem arriscado, porque as imobiliárias costumam ter seguros, né, para garantir esse tipo de inadimplência. E vocês, como gestores, como serviços de apoio ao proprietário, não têm, né? Não, a gente acaba não prevendo esse tipo de seguro para vocês, justamente por vocês não intermediarem esse tipo de contrato, né? Não precisarem desse nível de segurança nas transações comerciais que vocês fizerem, né? Então, realmente, não vejo o porquê de vocês atuarem nesse tipo de contrato. Eu acho que. E tem uma outra questão, assim, também mais administrativa, que é a prestação de contas mesmo para o fisco, né? Eu, enquanto imobiliário, por exemplo, tem a Dimob, né, no fim do ano, né? Vou começar a fazer, para quem não sabe, né? De repente poderia explicar brevemente o que é a Dimob, como é que ela impacta, né, essa forma como a Receita Federal controla os rendimentos imobiliários da empresa e do proprietário. De repente, só dá um rápido toque nisso. Então, a DIMOB ela é uma declaração de formações imobiliárias, né? Normalmente não, as empresas que precisam fazer esse tipo de prestação de contas são as imobiliárias, né? As atividades que exigem que tu entregues essa declaração é quando tu faz intermediação de compra Uhum. e venda, principalmente, né? Então, digamos que vocês, daqui a pouco estão vendendo um imóvel e tem essa atividade no CNPJ, precisaria sim entregar essa declaração, mas somente para a atividade de intermediação na compra e venda de imóveis. Uhum. Né? Então, a anfitrião de aluguel, lembrando que como não é imobiliária, não tem essa obrigação a ser entregue. O que acarretaria essa declaração, essa atividade? Quando tu és imobiliária, eu até anotei porque são várias etapas, né, de como a informação gira em torno do fisco, né? Então, assim, quando tu vende um imóvel, tu tem que registrar o DOI no cartório. Uhum. Quem compra precisa informar
o valor, né, que recebeu na declaração de imposto de renda. Logo, a DIMOB, na verdade, vem para confirmar essas duas informações, né, que quando tu vendeu, tu fez a DOI, quando quem comprou informou na declaração de imposto de renda que comprou esse imóvel, quem intermedia, digamos assim, um negócio, tem que declarar a DIMOB informando que recebeu sobre essa intermediação, digamos assim, né? A DIMOB, então, é para um caso mais específico que não cabe ao serviço de apoio, como é anfitrião. E no aluguel tradicional, se aplicaria? No anual tradicional? Não, sobre o aluguel tradicional, não. Só se fosse uma imobiliária, né? Não no caso de vocês, anfitriões, né? Uma imobiliária comum, uma imobiliária comum, sim. Daí precisaria declarar todos os aluguéis e entregar essas declarações para todos os proprietários para eles poderem informar na sua declaração de imposto de renda. Eu acho que esse é um questionamento, assim, que pelo menos eu vejo no mercado, né, das pessoas se questionarem quando vão entrar nesse negócio, assim, será que eu já não faço um cresci jurídico, já não entro no mercado também como imobiliária, né? E são alguns dos pontos que eu acho que pelo menos a gente buscou levar em consideração na hora de tomar essa decisão. Eu acho que isso vai muito de acordo com o negócio que realmente você quer atuar. Porque como a gente conversou lá atrás, essa parte de gestão imobiliária tem vários segmentos, né? Então, tu quer ser realmente anfitriões para fazer a gestão desses imóveis ou tu quer, de fato, fazer uma corretagem? Quer administrar esses aluguéis, de cobrar, emitir boleto bancário, cuidar de rateio e tudo mais, né? São coisas bem peculiares que realmente tu precisas decidir para que lado que tu queres atuar, né? E se for na área mais de imobiliária mesmo, acho que vale a pena sim tirar o Cresci, né? Se tu buscas dentro desse teu negócio atuar com corretagem de imóvel, pode ser que valha a pena. Só que tem que avaliar essa questão de custos, né? Porque uma gestão imobiliária, ela realmente tem uma série de minúcias que, dependendo do teu tipo de negócio, pode não valer a pena financeiramente, né? Então, realmente, tudo vai depender de que segmento tu vai querer atuar no teu negócio. A gente optou por realmente ficar, né, estritamente na parte dessa administração, né, assim, prestação de serviços, né, não de intermediação. A gente sabe de empresas que atuam também como anfitriões profissionais que optaram por abrir imobiliária. Para a gente foi uma questão de custo e de estrutura mesmo, assim, de simplificar os procedimentos. Eu acho que a grande vantagem de ter uma empresa como anfitriões de aluguel é exatamente essa facilidade no negócio, né? Que tu é uma empresa simples, né? Tu é uma empresa comum, como se fosse uma empresa de consultoria que tu não precisa de muita coisa para abrir, né? Para deixar em pleno funcionamento, né? Ainda mais agora com essa questão de home office e tudo mais, né? Hoje vocês têm o escritório de vocês e tudo mais, né? Tem a sede, mas vocês começaram no home office. Então, na verdade, hoje, quem quiser ter um anfitrião de aluguel pode começar em casa, ou se quiser continuar em casa também. É uma empresa realmente acessível de tu constituires e de tu começares a atuar, né? Ao contrário de uma imobiliária, existe uma série de burocracia, uma série de coisinhas para que ela fique em pleno funcionamento. Então, dependendo do perfil, né, profissional que tu buscas, do tipo de negócio que tu queres ter, talvez um anfitrião de aluguel seja bem mais vantajoso financeiramente. Terias, assim, alguma outra, de tudo que a gente falou até agora, assim, algum outro ponto que tu vejas que seja legal de alguém que esteja, de repente, começando nesse negócio, que seja importante de saber quando for começar? Tem que saber escolher realmente a segmentação, para que tu não já onere a tua empresa antes mesmo de começar, que é isso que a gente acabou de conversar. Eu lembro que quando vocês me procuraram e falaram do negócio de vocês, eu tive bastante cuidado na forma de constituição, para não acarretar problema nenhum, tanto que, graças a Deus, até agora a gente não, né, vocês conseguem trabalhar normalmente, sem problema algum. Então, eu acho que a parte mais importante é realmente tu parar para pensar o que tu quer ser. Eu quero ser um anfitrião, ponto. Cuida das atividades que vão ser incluídas na tua empresa, no teu CNPJ, para te, de fato, não ser identificada como uma imobiliária, né? Porque a imobiliária realmente vai exigir que tu tenhas o Cresci e uma série de outras coisas que a gente já conversou aqui. Eu acho que é bem importante também tu ter um controle financeiro, né, específico para controlar todos esses recebimentos, né? Porque existem várias segregações dentro da movimentação financeira que vocês atuam, né? Tem as despesas dos imóveis, tem a comissão de vocês, tem a parte do proprietário, tem que ser bastante organizado, mas eu acho que é uma área bem interessante, eu acho que é uma área que
tende a crescer cada vez mais, né? Eu até estava lendo bastante a respeito de economia colaborativa, né? Que agora na pandemia cada vez mais ficou em evidência. E eu acho que o Anfitriões vai crescer cada vez mais porque economia colaborativa é isso, dividir bens, né? Então, como é o Uber, compartilhamento de carro, o Airbnb, vocês cuidando da gestão de imóveis que querendo ou não são bens que são compartilhados. Eu acho que isso é uma tendência que nos últimos anos vem crescendo, que vale bastante a pena atuar, vale bastante a pena investir, né? E como todo início de trabalho, tem que correr atrás, né? Sim. Não tem fórmula mágica, não. É ver exatamente a segmentação, a área que tu queres atuar, constituir a empresa de forma correta, lembrando bem, né? Porque isso parece simples, mas não é. Precisa de uma análise, não é só abrir empresa de